Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Letícia. Para quem não me conhece, eu sou Microsoft MVP. Também trabalho na Lambda 3. E faço parte da organização do High Five Devs. Depois, quem quiser saber mais, mas é uma comunidade e a gente pode trocar ideias. E hoje eu vou falar sobre Xamarin Forms. Eu vou pegar o gancho do Mood, né? Foi propositalmente combinado, né? Porque se eu falasse de Xamarin Forms antes de vocês saberem o que era Xamarin, não iria fazer sentido nenhum. Mas, bom, a gente viu que no Xamarin a gente consegue compartilhar o nosso código, a nossa regra de negócio, toda a lógica do nosso app, utilizando o Xamarin, certo? Mas, se a gente for parar para pensar, ainda tem uma certa quantidade ali de código que a gente precisa desenvolver específica para cada plataforma, que é as interfaces, né? Dado que cada plataforma tem seus controles específicos, suas particularidades, você ainda assim, no caso do Xamarin em específico, você precisaria desenvolver ambas as plataformas, no caso iOS, Android ou então WP. Então é aí que entra a ideia do Xamarin Forms, que é você conseguir desenvolver uma única UI e ela ser utilizada tanto no iOS quanto no Android e no WP. Então, ele vai utilizar todos os controles nativos de cada plataforma. Basicamente, ele faz uma abstração, né? O Xamarin Forms faz uma abstração, faz um depara, que aí você não precisa mais... Ops, pulei um slide. Você não precisa mais, por exemplo, se preocupar que no iOS você precisa criar um UI Text View, no Android você cria um Edit Text e no Windows num text box. Simplesmente cria um entry e aí o Xamarin Forms ele vai fazer essa abstração para você. Então, fica muito mais fácil e muito mais rápido você criar interfaces usando isso. E aí, só voltando aqui, então a gente passa a ter tanto a nossa lógica, né, a nossa regra de negócio compartilhada, como também as nossas interfaces. E isso daí é muito lindo, porque pensa no ganho que você tem no seu dia a dia de desenvolvimento, quando a gente pensa em manutenção, em alguns ajustes, que você não precisa mais ficar mexendo só no iOS, no Android, você fala, putz, esqueci de mexer em tal classe. Não, você mexe em um lugar e ele vai ser aplicado em todas as outras plataformas. Bom, ele tem vários outros controles também, botões, entries, progress bar, search bar, enfim. Tem uma infinidade aí, tem vários outros que são criados pela comunidade. E aí a ideia, né, é que você não precise mais realmente ficar, sabendo o que é o controle específico de cada plataforma. Lembrando que, quando a gente vê isso, surge muita ideia de, beleza, não preciso mais saber nada de nativo do iOS, nada de nativo do Android. E aí, às vezes, que a gente se engana, porque, por exemplo, no caso de imagem, tem algumas coisas que são muito específicas do sistema operacional, como qual é o caminho da imagem que eu salvo as minhas imagens do iOS ou que eu salvo minhas imagens do Android. Eu ainda assim preciso ter esses conhecimentos para conseguir utilizar. Tá? Então, conhecimentos específicos do sistema operacional, como, por exemplo, onde eu salvo a imagem, você ainda precisa ter. Só que a utilização em si, de qual é o controle, você não precisa se preocupar com isso, porque o Forms faz esse trabalho para você. E aí, umas outras coisas que ele traz para a gente é como você consegue tratar o comportamento das suas páginas, da navegação das suas páginas, através da... Gente, eu estou me sentindo muito apertada aqui. Em relação... Estou atrapalhando vocês, estou, né? Desculpa. Vou ficar aqui no canto. Então, você tem a navegação via Master Detail, que é aquela que ele tem uma espécie de menu, hamburguinha, sabe? Que ele se esconde, expande. Navegação com o botão de voltar. Navegação por tabs, carrossel. E aí, legal. Eu tenho meus controles, tenho minhas páginas, né, minhas navegações, e eu também consigo ter meus layouts. Então, eu consigo organizar como vão ficar os controles, como vão ficar os meus componentes na minha tela. Tá? Ele tem essa série de opções aí prontas, para você ter um layout absoluto, relativo, utilizar grid, utilizar um elemento abaixo do outro. E aí, você já consegue, novamente, ter muito mais produtividade utilizando tudo isso. Eu acho que, se vocês forem parar para pensar, se eu quisesse uma tela, sei lá, com um grid, tendo uma navegação, master detail,
com X controles, iria dar um trabalhão enorme e você consegue ganhar muito mais produtividade tendo isso pronto. E aqui eu trouxe um exemplo. Acho que está ruim de ver, mas eu vou tentar explicar. Uma coisa que eu esqueci de avisar, você consegue criar seus layouts, tanto com C#, mas também é muito comum você utilizar o XAML. Alguém aqui já mexeu com WPF? Então, acho que vocês vão estar familiarizados com esse código aqui do lado. Mas, bom, é fácil de entender. A gente tem aqui uma tabbed page. Então, como a gente viu, é uma navegação por tabs. E dentro dessa tela, a gente tem dois campos entry, que seria dois inputs de texto, né? O username e o password. Um botão de login, e todos eles vão ficar ordenados um abaixo do outro, porque a gente está usando o stack layout. Tranquilo? Então, presta atenção, esse código, só isso. Acho que tem menos de 20 linhas aqui. Isso aqui vai resultar nessas 3 possibilidades. iOS, Android e, no caso ali, o WP. Todo mundo usa o WP. Tá. E aí, então, a gente já percebe algumas diferenças. Tá? No iOS, no caso, a navegação por tabs, a gente sabe que é na parte inferior. Agora, para usuários do Android, isso não é tão comum. Então, ele vai colocar por padrão na parte de cima. Ele segue realmente os guidelines nativos de cada plataforma. Tá? O Forms ele se preocupa com isso, então vai ser sempre o que é do nativo de fato. Então, a mesma coisa para os inputs de texto, botões, enfim, todos os outros tipos de controles que vocês vão utilizar, ele sempre vai renderizar, vai ser exibido da mesma forma, como de acordo com cada plataforma. Então, é bem bacana. Outras coisinhas mais. Tem muita coisa, na verdade, de Forms, então eu tentei dar uma resumida. Você consegue usar a Two-Way Data Binding, então você consegue implementar MVVM. Ele também tem toda uma parte de animações, transições que você consegue utilizar, então também facilita, porque fazer animação é chato, então ele já traz algumas coisas prontas para a gente. Ele tem a parte também de mensageria, push notification. E uma coisa que eu acho muito massa é em relação às customizações. Há um tempo atrás, a ideia, na verdade, do Forms, no início, assim, era de que a gente utilizasse o Forms apenas para as coisas que eram comuns entre as plataformas. Então, vamos supor, se tivesse algo que era existente só em uma das plataformas, sei lá, só existe no iOS, só existe no Android, o Forms não dava suporte. Ainda tem isso, tá? Eles estão trabalhando. Mas eles já fizeram algumas possibilidades de customizações, como, por exemplo, eu quero que no iOS o botão seja verde e no Android o botão seja azul. Você consegue fazer isso numa boa. Eu quero usar uma configuração que é específica do iOS. Quero usar, sei lá, Safe Bar do iOS, ou então a navegação de tabs lá do Material Design, que fica na parte inferior do Android. Você consegue utilizar também de uma forma simples. Então, eles acredito que o time do Xamarin Forms, eles perceberam que tem muitas coisas que, apesar de não serem comuns entre as plataformas, são muito utilizadas hoje em dia pelo mercado, que eles começaram a implementar isso. É uma coisa bem bacana, acho que está na 3.2 do Native Forms, 3.0. Enfim, uma versão bem recente, que é a ideia de você trabalhar com uma espécie de componentes. Então, você, sei lá, cria seu componente, cria sua tela, utilizando o Xamarin Forms, e consegue extrair isso e usar num projeto de Xamarin tradicional, por exemplo. Então, você consegue criar meio que a ideia de componentes e telas ali separadamente, não necessariamente num projeto em Xamarin Forms. É isso, eu não sei se passei de 7 minutos. Mas a outra coisa que é super massa também ressaltar, assim como o Xamarin Forms, ele é gratuito, é open source. Indico muito acompanhar o GitHub deles, porque você vê a evolução que está tendo do Forms, então é muito bacana. E, bom, galera, é isso. Dúvidas?